Olá, meus queridos, boa tarde. Voltamos hoje para fazer uma correção da atividade semana passada, que foi sobre a desigualdade social. Foi lançado na aula, na videoaula, alguns questionamentos. Espero que vocês tenham feito a leitura do texto, também do livro e realizado a atividade. Vamos lá, então. Essa atividade foi passada, deixa eu só colocar aqui, e a gente vai discutir um pouco das imagens e lembrar também do que foi dito na semana passada e junto com os textos que auxiliam aí. Atente para estas imagens e reflita sobre a desigualdade social que elas representam. Escreva sobre isso a resposta. Essas situações também são vistas na sua cidade? Bom, aqui em cima a gente tem um grande centro urbano e logo mais abaixo a gente tem algumas situações que são possíveis de serem vistas nessas cidades. Aqui em Cascavel a gente não tem, não é uma cidade considerada do tamanho dessa que está na foto. Provavelmente Fortaleza se assemelhe mais. E aqui a gente não encontra tantos pedintes, né? Mas não é porque a gente não encontra na nossa cidade, mas que a gente não deva discutir um pouco mais e entender um pouco mais sobre o efeito da desigualdade social nas grandes cidades. Então, uma das características dessa desigualdade nos grandes centros urbanos são pessoas que não têm lugares de moradia, pessoas que não têm acesso ao que é de mais básico, como a saúde. Muitas dessas pessoas que dormem nas ruas, dessas pessoas que não têm acesso a quase nada, são pessoas que nem documentos, nem registrados como cidadãos são. Então, essas são situações mais frequentes, não na nossa cidade, mas em tantas e tantas outras do nosso país. Segunda questão. Como vimos, o progresso econômico traz vantagens e desvantagens. Complete a tabela, citando fatos que você observa ao seu redor e que considera um benefício ou prejuízo decorrente do progresso. Características positivas do progresso é o desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, a tecnologia que facilita tanto as nossas vidas, por exemplo, o fato da gente estar se comunicando através da internet, como o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram, também de expor as nossas ideias, de interagir. A tecnologia ajuda também no desenvolvimento de equipamentos para hospitais que ajudam na recuperação das pessoas, enfim. Outros pontos negativos desse desenvolvimento são justamente a devastação da natureza, a correria que as pessoas se submetem para ter o pão de cada dia, o estresse, a ansiedade que as pessoas acabam adquirindo, a desigualdade social, com muitas pessoas não tendo nenhum direito ao que é de mais básico. Então, se vocês tiverem colocado algumas, mas segue mais ou menos nesse contexto, tá bom? Aqui, a página 37, são questões para reflexão. São questões que, se estivéssemos em sala, seria extrema importância discutir com vocês. O que eu vou tentar são também perguntas pessoais, mas vamos tentar discutir assim mesmo. Primeira questão. Para você, o que significa desigualdade extrema? Na página anterior desse mesmo capítulo, tem falando um posicionamento, um texto de 2015, interessante falar, o texto foi de 2015, a pesquisa, que diz que 80 dos mais ricos do mundo tinham, né, a mesma quantidade de dinheiro que 3,5 milhões de pessoas. Então, uma informação como essa que eu estou trazendo para vocês, isso em 2015, essa informação 80 pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro de 3,5 milhões de pobres, 80 ricos. Então, quando a gente confronta essas informações, a gente pode sim considerar uma desigualdade extrema. Poucas pessoas com tanto e tantos, no caso milhões e milhões, 3,5 milhões com tão pouco. Então, se a gente for confrontar esses padrões, se for confrontar também aquela imagem que eu trouxe para abrir a aula passada de prédios luxuosos,
próximo de pessoas que não tem, que moram em casebres, enfim, sem nenhuma estrutura. A gente pode considerar isso desigualdade extrema. Segunda questão. Você observa alguma desigualdade social no seu dia a dia? Então, essa questão é para que a gente pense, coloque a mãozinha aí na consciência e olhe ao nosso redor. Em que momento eu vejo? Será que todos os meus vizinhos, eles têm acesso ao que eu tenho? Será que as pessoas andando pela nossa cidade, observando a nossa cidade, será que as pessoas têm o mesmo padrão? E fazendo uma análise mais complexa, o nosso país, observando os jornais, observando o que vocês têm aí nas redes sociais de vocês, fazendo uma análise disso. As pessoas, elas têm o mesmo padrão? Enfim, são questionamentos que são lançados para ser escrito, né? No caso, como nós não estamos discutindo, então eu peço que vocês escrevam. Foi pedido, né? O relator da ONU diz que não é só uma desigualdade de renda, mas sim desigualdade em relação à educação, à saúde e outras. Qual é o seu posicionamento sobre esses tipos de desigualdade? Pronto. Esse texto, essa pergunta é sobre o texto que eu citei, o exemplo de desigualdade extrema. Então, se a gente for analisar algumas reportagens, analisar algumas pesquisas, a gente obviamente vai chegar à conclusão que as pessoas mais pobres, elas, por não ter mais saúde de qualidade, acesso à saúde, elas acabam morrendo em qualquer situação. Agora mesmo nessa propagação do coronavírus, as pessoas que têm mais baixa renda, elas estão mais propícias a morrer porque, infelizmente, não é a generalização. Não estou dizendo que as pessoas que são pobres, elas vão morrer do vírus. Definitivamente, não é isso. O que eu digo é que muitas pessoas, por não ter acesso a um exame rápido, pessoas por não ter acesso a um hospital, por pessoas que moram em regiões mais distantes, infelizmente essas pessoas, elas têm uma dificuldade de ter acesso à saúde, como também à educação. Então, mais ou menos isso. Essa análise, aliás, que é proposta. Como podemos melhorar a situação das mulheres e das crianças que são mais atingidas pela desigualdade? No texto da página anterior fala que nessa desigualdade as mulheres sofrem bastante e também as crianças. Então, em regiões mais pobres, as crianças elas precisam deixar a escola para ajudar os seus pais. Em regiões mais carentes, e isso é até comum, infelizmente. Muito embora hoje já tenha melhorado bastante, mas se fizéssemos uma pesquisa com a nossa família, então com pessoas mais próximas, muitas pessoas deixaram de estudar para ajudar os seus pais, coisas que pessoas que têm um acesso, que têm uma condição econômica mais privilegiada, eles não fizeram isso, tiveram condições de estudar. Então, se eu for analisar na minha família, muitas pessoas deixaram de estudar ou de continuar estudando até o acesso à universidade por necessidade de trabalho. Então, isso distancia também as crianças, a educação. E a mulher, a questão da mulher. Infelizmente, a nossa sociedade, marcada por uma sociedade extremamente patriarcal, construída no patriarcalismo, que a gente fez, eu acredito que eu já tenha feito essa discussão com vocês. Então, a mulher ainda hoje ela não tem o mesmo reconhecimento que profissionalmente que os homens, né? Então, também a gente encontra essa desigualdade com as mulheres, para com as mulheres. Quinta questão. Apresente propostas como você poderia acabar com a desigualdade no mundo. Justifique suas escolhas. Essa questão, eu desejo muito ter acesso, ouvir de vocês, ou também ler de vocês qual é a proposta, qual é a escolha, qual é a visão de vocês em relação a tudo isso. Gente, esse nosso momento se encerra aqui. Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos humanos, sobre o que o direito humano representa, sobre as visões que são geradas sobre os direitos humanos aqui no Brasil, tá bom?
Até a próxima aula e fiquem bem.